O segredo de tudo nessa vida e que vale para tudo é algo muito simples. É a sintonia. Isso vale para todas as esferas da vida, para tudo que o ser humano busca fazer, realizar. A sintonia está por trás de tudo. Ou estamos sintonizados corretamente, o que nos permite entrar na frequência exata das coisas, entrando em conexão com elas, podendo atraí-las, ou nós estamos numa sintonia errada e assim não conseguimos conexão e também não realizamos nada. É como se o universo fosse um emaranhado de ondas e de frequências. E nós vamos interagindo com isso. Nós vamos nos posicionando. E dependendo de como e onde nos posicionamos, estamos numa situação melhor. Estamos numa posição que nos permite atrair as coisas ou entrar em choque com elas. Tudo é uma questão de lugar e tudo é uma questão de sintonia. Mas se a sintonia do ser humano for boa, ele estará no lugar certo, porque compreenderá os recados da vida. A vida passa muitos recados para o ser humano, lhe dá muitos recados, mas para isso ele precisa estar aberto, precisa estar sintonizado, precisa ouvir dentro de si. A sintonia é um estado interior. Mas a sintonia, preste atenção, a sintonia da qual falo, ela não está na mente. Não é através dos pensamentos e de forma forçada que você conseguirá se sintonizar. A mente te afasta da verdadeira sintonia, porque a mente ela é de uma frequência baixa ainda. A mente não te leva a lugar algum. Se você não tiver dentro de você algo mais, ou seja, um espírito desperto, um espírito que lhe mostra o caminho através da intuição. Então, a intuição é a frequência da qual eu falo. Quem consegue ouvir a sua intuição está bem sintonizado. E estando bem sintonizado, estará no lugar certo, na hora certa, para fazer o que é certo, colhendo os resultados certos. Tudo nessa vida é regulado pela lei da causalidade. É uma questão de causa e efeito. E junto com a lei da causalidade está a lei da reciprocidade, que é o dar e receber. Nessa vida, para que nós possamos receber alguma coisa, precisamos ser doadores. E como nos doamos? Dando esmolas? Praticando a caridade? Não. Isso não é uma doação. Nós nos doamos de fato e de forma verdadeira quando vivemos intuitivamente. A intuição é a verdadeira doação. A intuição se abre para o universo, para o cosmos, para a vontade de Deus, para as leis espirituais. A intuição busca pelo Criador. E isso é a verdadeira sintonia que o ser humano precisa para estar no lugar certo e na hora certa, colhendo o que de fato precisa, dentro dos ditames da lei da causalidade e também da lei da reciprocidade, recebendo aquilo que também dá primeiramente, porque tudo é recíproco. Nós não recebemos coisa alguma se não damos algo de nós, se não damos de coração, se não abrimos o nosso coração. É preciso abrir o íntimo para a vida. Esta é a verdadeira doação. Assim o ser humano interage com as leis espirituais, se capacitando para receber. E tudo isso, como eu já falei, não é um trabalho mental. Tudo isso não é resultante da vontade mental.
mas sim da vontade espiritual, que é espontânea, que é natural, que é sincera, que é honesta, que é verdadeira. A vontade espiritual se mostra da forma como ela é, sem segundas intenções. O problema é que a maior parte das pessoas vive com segundas intenções, age com segundas intenções, pratica suas ações esperando coisas em troca, de volta. O ser humano, ele precisa ser muito verdadeiro, simples e honesto e fazer as coisas por amor. Fazer as coisas por amor. Viver a vida, encarando a vida simplesmente como uma possibilidade de crescimento. Se o ser humano buscar o crescimento espiritual através das vivências, ele estará sendo sincero. Mas se o ser humano buscar apenas resultados materiais, não que eles não devam ser buscados, não que eles não devam ser buscados, nós precisamos deles. Mas se o ser humano buscar apenas os resultados materiais, ele estará vivendo de forma unilateral, estará vivendo mentalmente apenas, estará colocando a vontade mental em prática, estará oferecendo a vontade mental ao universo, sendo que para o universo não interessa a vontade mental, ela é de uma baixa frequência, ela é de uma frequência densa, terrena, material, interesseira, reduzida, restrita. Então, essa vontade mental, ela é uma torção, ela é uma inversão. O ser humano precisa ter uma vontade espiritual dentro de si, que é intuitiva. Quando ele permite a sua intuição se manifestar, o intelecto se torna um instrumento do espírito. O intelecto serve ao espírito e coopera com o espírito. Do contrário, o intelecto se sobrepõe ao espírito, daí surge a vontade mental ou os desejos mentais, e isso entra em choque com as leis do universo. Isso é de uma espécie diferente, isso é muito denso, é grosseiro, isso não consegue promover o movimento junto com as leis espirituais, como por exemplo a lei da reciprocidade. Aquele que vive apenas no âmbito da vontade mental, ele não estará se doando, porque a mente, quando não obediente ao espírito, ela não doa nada, ela apenas quer ganhar, porque não é a mente que doa, não é a mente que se doa, é o espírito que se doa para a vida, para o universo, para Deus. E essa doação espiritual, ela acaba, por fim, trazendo bons resultados para o ser humano. Então é assim que o ser humano precisa viver. É dessa forma que o ser humano precisa buscar a sintonia. Isso, na verdade, é a sintonia, a verdadeira sintonia. Isso é o segredo da vida, para ser feliz, para se sentir leve, para se sentir tranquilo, em paz, em harmonia e viver de forma equilibrada. O problema é que a maior parte das pessoas experimenta apenas a vontade mental e não a vontade espiritual, que é a intuição. Então, é preciso estar sintonizado intuitivamente nessa vida. A intuição é a verdadeira sintonia, é a melhor das frequências. Mas então alguém já poderia me perguntar como fazer isso? Como identificar a sua intuição? Como diferenciar a vontade mental da vontade espiritual? Ora, o ser humano precisa se observar.
O ser humano precisa deixar a sua vida interior fluir. O ser humano precisa se orientar não apenas pelos conceitos terrenos, pelos modismos, pelas tendências, pelos dogmas religiosos, mas o ser humano precisa se experimentar a si mesmo. É se experimentando que o ser humano identifica o seu verdadeiro eu, deixa a sua intuição fluir e consegue alcançar a verdadeira sintonia, a boa frequência que lhe permite viver de forma equilibrada. Tudo isso é um trabalho interior. Tudo isso é um parto. É o nascer de novo, como disse Cristo. É o nascer de novo. Se o ser humano não nascer para a vontade do seu espírito, ele permanecerá a vida toda preso à vontade da sua mente, aos desejos da mente. Mas a mente, quando não conduzida pelo espírito, pela vontade espiritual, ela se torna escrava das tendências externas, das ideologias, das propagandas, dos grupalismos. Então esse é o problema. Por que as pessoas hoje estão desviadas do verdadeiro alvo da vida? Porque estão distantes do seu espírito. O espírito, o verdadeiro eu, lhes é algo estranho. Lhes é algo estranho. E onde o espírito é algo estranho para as pessoas, elas vivem numa frequência errada, na má sintonia, na má frequência. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? O choque com as leis espirituais. Nesse caso, as pessoas fornecem elementos errados e as leis espirituais apenas processam isso. Se o ser humano fornece elementos errados, a lei da causalidade vai gerar efeitos que não são desejáveis, que são ruins, que trazem o sofrimento, a dor, o infortúnio e a desgraça. Por isso a humanidade sofre tanto, porque as pessoas fornecem elementos errados, porque não se conhecem e estão numa sintonia inadequada. Então o segredo da vida é a sintonia. Quem está bem sintonizado compreende os recados da vida e estará no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo, e colherá coisas boas disso, sem segundas intenções, sem ser interesseiro, sem ser oportunista. Quem se conhece, vive intuitivamente, é espontâneo e natural, fará tudo de coração e será recompensado também pela vida. E se sentirá feliz com os resultados, sejam eles quais forem, porque nesse caso nem sempre os resultados são a riqueza, a glória, a fama, mas aprendizados. Aprendizados. Então, o ser humano precisa buscar nessa vida aprendizados. O problema é que a maior parte das pessoas não busca isso. Elas querem apenas a fama, a riqueza, o sucesso. Não que os bens materiais não devam ser buscados, por favor, não me entendam mal, mas o ser humano precisa buscar primeiro o reino dos céus, que depois o resto lhe será acrescentado, como disse Cristo. E para buscar o reino dos céus, o ser humano precisa de uma abertura, de uma sintonia, precisa se conhecer minimamente, precisa identificar a sua vontade espiritual, porque se viver apenas conforme a vontade mental ou os desejos mentais, não estará buscando o reino dos céus, mas o reino terreno, única e exclusivamente, com suas recompensas passageiras e imediatas. Então é preciso buscar algo mais nessa vida. É preciso encarar a vida como uma possibilidade
de crescimento pessoal, como uma possibilidade de aprendizados. Mas é isso que as pessoas buscam hoje? Não. Apenas poucas pessoas buscam isso, porque querem ser recompensadas materialmente apenas, sem aprender nada. As pessoas não estão muito preocupadas com aprendizados, com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento espiritual. Isso está em último lugar hoje, infelizmente. Está em último lugar. E por isso também que a vida vai de mal a pior, porque as pessoas, nesse caso, buscando apenas recompensas materiais, provam estar numa sintonia errada, numa sintonia mental, numa sintonia interesseira, numa sintonia egoísta e mesquinha, que é completamente diferente da sintonia espiritual, intuitiva, que é verdadeira, que é natural, que é espontânea, que encara a vida como uma escola de aprendizados. Então a vida precisa ser encarada como uma escola de aprendizados. Quem busca os ensinamentos da vida na própria vida vai se realizando, vai se encontrando, vai se conhecendo, vai se desenvolvendo, vai se tornando sensível aos apelos da vida e vai se sintonizando cada vez melhor. E quando o ser humano está sintonizado, ele entende os recados da vida e se posiciona corretamente, vivendo corretamente, colhendo coisas boas. Muitas vezes não a glória e a fama, mas colhe aquilo que precisa colher no momento, aquilo que é o melhor para o indivíduo, aquilo que lhe agrega algo de fato e lhe permite crescer naquele instante da vida, naquele degrau em que o ser humano está naquele momento. Então a vida é uma escadaria, um degrau de cada vez, com calma e paciência. Mas o problema é que as pessoas são apressadas, em sua maior parte. Querem saltar a escadaria num salto só e acabam caindo, se prejudicando, se machucando, retrocedendo por causa disso, porque só avança nessa vida quem é paciente e caminha um passo de cada vez, na sintonia certa, ouvindo a sua intuição, obedecendo à intuição, porque é na intuição que a vontade do Criador se manifesta. É na intuição, não nessa mente interesseira que busca apenas vantagens imediatas. Essa mente interesseira é a desgraça do ser humano. Não que o intelecto seja um mal, ele precisa apenas servir ao espírito. O espírito precisa se fortalecer suficientemente para dominar o corpo e a mente. Assim o ser humano faz um uso correto de tudo, obedecendo a sua intuição. Somente quem vive intuitivamente pode encontrar o seu caminho nessa vida, aprendendo o que precisa aprender para crescer de forma integral, materialmente e espiritualmente, acima de tudo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!